Amém. Eu vou convidar você, por favor, a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 5. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui, que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa o Senhor possa se revelar a cada um de nós e nos levar, nos conduzir, para que vivamos plenamente a sua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Apenas isto. Para que me celebre uma festa no deserto. Que o Senhor abençoe a sua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa palavra celebrar, celebração, festa, ela tem ecoado dentro do meu coração. Nós temos que compreender que o Senhor deseja, e deseja para a minha vida, para a tua vida, para cada um de nós, que vivamos plenamente o gozo, a alegria de conhecermos ao Senhor nosso Deus e de celebrarmos ao nosso Deus. Se nós lemos o estabelecimento das festas, e essas festas que são citadas nas Sagradas Escrituras, que eu as chamarei festas bíblicas, não apenas festas judaicas, mas festas bíblicas, das quais 3 são de maior relevância, que nós chamamos de Páscoa, que nós chamamos de Pentecostes e que chamamos de Tabernáculos. As 3 grandes festas que o povo de Deus deveria celebrar. E nós somos o povo de Deus. Você pode dizer amém a isto? Nós deveríamos ser, então, um povo, e eu chamarei assim agora, de celebração. Um povo de festa. Um povo de festa. Essas celebrações deveriam acontecer independente das circunstâncias. É interessante o lugar que Deus decide celebrar a festa, diz: deixe o meu povo ir, para que no deserto me celebrem festa. No deserto. Todas as festas de Israel estão, de alguma maneira, relacionadas à colheita, ao momento da colheita. E se existe algo que não há no deserto, é colheita. E que nós deveríamos celebrar, ainda que seja pela fé. Podemos não estar agora colhendo, mas uma coisa é certa, que nós colheremos. Você pode dizer amém? E então, devemos celebrar ao Senhor, devemos já ser gratos ao Senhor por aquilo que um dia, iremos experimentar, iremos viver. Um dos grandes desafios, a adoração, é citado num texto, que é o texto de Jesus com a samaritana, quando a samaritana mesmo pergunta ao Senhor, aonde devem eles adorar?
Sabemos daquela resposta maravilhosa do Senhor Jesus: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Jesus introduz esta conversa, esse diálogo, esta revelação, dizendo: vós adorais o que não conheceis. Vós adorais a quem não conheceis. Pois a salvação vem dos judeus. Vocês adoram, mas vocês não o conhecem. E sabemos que Jesus também disse, e disse na oração sacerdotal, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam, único Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. O grande problema quanto ao conhecimento é que muitos estão conhecendo a respeito de Deus, em vez de conhecer a Deus. Conhecemos a Deus verdadeiramente quando nós o conhecemos, o nosso tipo de adoração muda, e muda plenamente. Há algum tempo, Deus tocou em nossos corações para que celebrássemos as festas bíblicas. Isso não quer dizer que nós estamos nos judaizando, isso não quer dizer que nós estamos procurando estar envolvidos por lendas, por festas, por mitos, por luas novas, por essas conversas que Gálatas nos explica muito bem que não é esse o nosso caminho, mas essas festas, elas são uma revelação da própria pessoa de Jesus Cristo. A Páscoa, para nós, significa muito mais do que a saída do Egito, significa a saída das trevas. É uma libertação em nossas vidas. E somos libertos para o quê? Que festa era essa que o povo celebrou e disse: e será isso o estatuto perpétuo que vocês deverão celebrar? Era a Páscoa. O povo deveria celebrar a Páscoa. Nós devemos celebrar a Páscoa. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós devemos fazer festa no nome de Jesus Cristo. Nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, e agora chamemos o culto de nossa celebração ao Senhor, deve ser festa. E festa implica em alegria, festa implica até mesmo em dança, festa implica em júbilo. Onde está o nosso júbilo? Onde está a nossa alegria? Precisamos celebrar. Celebrar a Deus, celebrar a salvação que Deus nos concede. Se de fato temos consciência, compreendemos o que é salvação, deveríamos celebrar. Deveríamos celebrar. Nós precisamos transformar o nosso ambiente de culto, o nosso serviço de culto, no quê? Numa celebração, aonde manifestamos a Deus a nossa gratidão e o nosso amor. O nosso amor. Como amamos ao Senhor? Deixe-me ilustrar, numa ilustração tão simples, mas creio que convém a nós essa ilustração. Quando há um relacionamento, uma amizade,
especialmente um casamento. Quando jovens, noivos ou namorados começam uma jornada rumo a um relacionamento, a um casamento, eles procuram e devem procurar conhecer-se. E nesse conhecimento, eles buscam um relacionamento. Eu me revelo, ela se revela, nós vamos então nos conhecendo. E devemos nos conhecer. Para quê? Para formarmos juntos uma futura família. E mesmo na futura família, nós vamos amadurecendo o nosso relacionamento, nós vamos amadurecendo o nosso relacionamento, nós vamos crescendo em relacionamento. Imaginemos, hipoteticamente, um relacionamento que está assim, em processo, seja já com o matrimônio, seja em namoro, e que os dois, então, semanalmente se encontram. Semanalmente eles se encontram, uma vez por semana eles se encontram, e o jovem sempre traz uma caixa de bombons e flores. E no outro dia, na outra semana, ele traz de novo uma caixa de bombom e flores. E na outra semana, ele traz de novo uma caixa de bombons e flores. E assim segue com uma caixa de bombom e flores. Você acha realmente que esse relacionamento, mesmo regado a caixa de bombons e flores, terá algum sucesso? De forma alguma. Mas muitas vezes o nosso relacionamento, desculpe-me a comparação quase que infantil, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus não passa disto, de num domingo viemos com uma caixa de bombons e flores. E no outro domingo viremos com outra caixa de bombom e flores. Não, meus irmãos, nós temos que conhecer ao nosso Deus intimamente, profundamente. E há posturas na nossa vida para que nós, de fato, venhamos a conhecer a Deus. E conhecimento de Deus, não apenas de Deus, mas conhecer a Deus. Deixe-me firmar mais neste ponto. É essencial na nossa vida. É importantíssimo na nossa vida. Sabe, o profeta Oséias, ele nos diz algo extraordinário. Ele nos diz que o que Deus deseja de nós é misericórdia. Versículo 6 do capítulo 6 do profeta Oséias nos diz: pois misericórdia quero, e não sacrifícios. O que Deus deseja de nós é uma vida misericordiosa, uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida entregue ao Senhor. O que eu desejo é misericórdia e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Será que de fato nós conhecemos ao Senhor? Ou apenas estamos, como eu disse, nesse conhecimento do Senhor? O conhecimento de Deus, o conhecimento que Oséias está falando, é um conhecimento de conhecer a pessoa de Deus verdadeiramente. É aquilo que Jesus diz que a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam. E se nós não estamos conhecendo a Deus, nós
não estamos vivenciando a vida que Deus deseja que venhamos a viver, que é a vida eterna. Vida eterna é mais do que viver para sempre. Vida eterna é viver a vida de Deus, porque Deus vive eternamente. Esse modo de viver, essa vida em si, Deus está nos chamando para que participemos de sua vida. Participemos de sua vida. O profeta Daniel, lá no capítulo 11, ele nos diz outra palavra, ele diz, o povo que conhece o seu Deus, este será forte e fará proezas, fará maravilhas. Eu desejo que você seja fortalecido. Fortalecido em sua fé, fortalecido em sua vida, fortalecido em seu relacionamento, fortalecido no seu amor, fortalecido no seu viver. Mas para que isso aconteça, nós de fato temos que conhecer ao nosso Deus. Temos que adorá-lo. E adorar ao Senhor é muito mais do que cantarmos hinos, do que estarmos nos regozijando no culto. Isso faz parte de adoração. Mas às vezes nós temos hoje, e assim chamamos, eis o ministério de adoração. Então o ministério de adoração é o ministério de adoração e louvor. E o ministério de adoração e louvor, pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que ministram. Mas a adoração, o que é a adoração em si? É esta comunhão com Deus, que nós precisamos viver. E para que eu tenha essa intensa, essa verdadeira comunhão com o Senhor, eu não necessito saber cantar e cantar bem. Eu não necessito saber tocar algum instrumento. Eu não estou dizendo que cantar não é importante, eu não estou dizendo que tocar instrumentos não seja importante. Essas coisas todas, na realidade, o seu grau de importância é por nossa causa, não por causa de Deus. Os cânticos, os louvores, a boa música, o bom ambiente, ele faz bem para nós. Para nós. Mas eles não são necessários para Deus. Deus deseja vidas que de fato queiram se entregar a Ele. Mas nesse mundo nós enfrentamos uma pressão de mundanização, uma pressão do próprio mundo. Porque às vezes imaginamos que mundanizar-se é apenas algo mais grosseiro, mais sujo. E muitas vezes mundanizar é afastar-nos de uma verdadeira espiritualidade. E uma verdadeira espiritualidade tem a ver com verdadeiro relacionamento com Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Quando nós o adoramos e o adoramos em espírito e em verdade. Quando nós o buscamos e não buscamos apenas numa ocasião especial, num momento especial, mas temos fome e sede da presença do Senhor, necessitamos estar com Ele. Por quê? Porque nós o amamos. Até mesmo falando sobre o amor e falando sobre o conhecer, o apóstolo Paulo diz, hoje conhecemos em parte, não conhecemos totalmente, vemos como em espelho, obscuramente, mas então eu conhecerei, como também sou conhecido.
Essa deveria ser a nossa maior ambição. Então eu o conhecerei, como também sou conhecido, como ele me conhece, eu o conhecerei. Então teremos um conhecimento completo. Eu conhecerei, como também sou conhecido. Hoje o que eu conheço, hoje o que você conhece, hoje o que nós conhecemos em parte. E veja como isso está altamente relacionado, ao amor. Ao amor. Amamos a Deus. Amamos verdadeiramente o Senhor. Sim, nós cantamos, nós dizemos, eu te amo. Nós cantamos, e como são boas essas canções, e como nos fazem bem essas canções, mas muitas vezes eu me preocupo, e creio que todos nós deveríamos nos preocupar, que o nosso culto não se torne meramente um entretenimento para as nossas vidas, como qualquer outro entretenimento, e existem entretenimentos muito melhores do que esses, que não se torne isso o nosso culto a Deus. Não seja algo para nos entreter por 1 hora, 1h30, 2 horas, seja o que for, que seja realmente um momento de comunhão intensa e de revelação profunda, que eu saia de um culto dizendo, os meus olhos contemplaram a tua glória. Aleluia! Os meus olhos contemplaram a tua glória. E nós devemos, de fato, celebrar, nós devemos, de fato, festejar, nós devemos, de fato, entrar num ambiente como a palavra nos diz, júbilo. Júbilo. Sabe o que é júbilo? É uma explosão intensa de alegria. Uma explosão intensa de alegria. Eu gostaria que Deus viesse com o seu Santo Espírito nesse momento em nosso culto e não me tome por louco, embora um grau de loucura a fé sempre traga. Que Deus viesse no nosso culto agora, e me interrompesse. Puxa vida, quanta gente disse amém a isso. Isso é preocupante. Me interrompesse com um mover extraordinário de Deus em nossas vidas e explodíssemos em alegria, explodíssemos em júbilo, não conseguíssemos nos conter. Isso é bom. Isso é bom. Aí você dirá, pastor, isso tem a ver com o seu temperamento, isso não tem a ver nada com o meu temperamento, isso não é o meu temperamento, mas o que eu quero é que o Senhor domine, que o Senhor reine, que o Senhor seja glorificado, que a presença dEle seja exaltada no nosso meio, que haja verdadeira adoração, que o nosso espírito tenha comunhão com Ele, e possamos dizer, eu o conheço. Eu o conheço e Ele me conhece. Nós necessitamos isto. E quando nós começarmos a conhecer o nosso Deus, coisas irão acontecer. Porque, como eu citei em Daniel, o povo que conhece o seu Deus. Nós temos que ser um povo que conhece ao nosso Deus. O povo que conhece o seu Deus será forte. Você está pronto para ser forte? Você está pronto para se fortalecer no Senhor? O Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza, nele confio sem vacilar. E diz, e fará maravilhas. Uma outra tradução diz, e será ativo. E será ativo. Fará proezas. Nós precisamos.
quantas lutas, quantas dificuldades, quantas angústias, quantos sofrimentos. Nós estamos vivendo um tempo difícil no mundo inteiro. Guerras, rumores de guerras, enfermidades, pandemias. Como nós estamos vivendo estas coisas? A gente se desesperando e dizendo, até com alguma razão, é o fim do mundo. E para algumas pessoas é o fim do mundo mesmo. Mas deixe-me dizer uma coisa, tem coisas que você não pode, você tem que dizer e se levantar. Você conhece a Deus, e você tem que dizer, eu não vou me render. Eu não vou ser influenciado por esse espírito. Eu não vou ser derrotado. Eu me levantarei. Por quê? Porque eu conheço ao meu Deus. Eu sei que o meu Deus é bom, que o meu Deus é maravilhoso, que o meu Deus é amor, que o meu Deus em todo o tempo é bom. Eu me erguerei, eu me levantarei. Há muitas palavras que vêm, palavras desanimadoras, desalentadoras. Palavras quando você recebe, quando você ouve. Há pessoas que estão colocando a sua confiança em coisas, em gente. Eu não estou dizendo que você não possa confiar em alguém, você não possa ter confiança em instituições. Espero que haja instituições confiáveis, gente confiável, gente fiel, gente maravilhosa, e que o Senhor te cerque de gente assim, no nome de Jesus Cristo. Mas a minha confiança está no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você está doente, quando você está enfermo, quando você está numa crise econômica, numa crise financeira, quando você está numa crise familiar, quando você está numa crise, você eleva os seus olhos, você ali diz, de onde me virá o socorro? E a resposta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. É momento de nós conhecermos ao Senhor, é momento de, porque conhecemos ao Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. E nesse texto que eu li, deixe o meu povo ir, para que me celebre festa. Nossa adoração tem que ser festiva. Quando o Senhor deu a vitória ao povo de Israel, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando o exército de Faraó tentou e foi sucumbido pelas águas do mar, Moisés ergueu-se e cantou o cântico de Moisés. E então, Miriam, a irmã de Moisés, tomou, a tradução nossa diz, um pandurim. E ela então tomou e começou a tocar, começou a bater naquele objeto de percussão, naquele instrumento, e começou a dançar e cantar. Ora, com uma vitória extraordinária como aquela, se você ficasse parado, tinha algum problema com você. Imagine você diante de tamanha tensão, de tamanho perigo, olhando as vigas de Faraó vindo em cima de você. Não há escapatória, você não tem para onde fugir, não tem para onde sair. De repente o Senhor te abre um caminho, de repente o Senhor te abre uma rota de fuga e diz, vai por ali, meu filho, e você vai. E você vai. Você nem pensa direito, porque se você parar para pensar, talvez você não vá. Porque você entra numa loucura, você entra num milagre, e você começa a escapar, mas o teu problema,
o que te persegue corre atrás de você. O que você deve fazer? Correr mais. E você, então, avança, 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 avança. E, por vezes, diz, por que Deus deixa esse problema me perseguir? Não se preocupe, porque em algum momento, nesta tua jornada, nesta tua caminhada, nesta tua corrida, em algum momento, o teu inimigo irá perecer na corrida que ele está fazendo contra você. Contra você. E o que a Bíblia diz? Corramos, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira da fé. Eu estou pedindo a você, estou falando a você, a cada um de nós, que corramos, mas eu estou também querendo hoje aqui, nesta manhã de domingo, dizer algo a todos nós, aqueles que nos ouvem pela live e participam conosco pela live, aqueles que estão presentes aqui. Eu quero dizer uma coisa: celebremos. Celebremos. Eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho falado com o Senhor, eu direi a você mais ou menos o que eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho dito, Senhor, não me respeite. Não me respeite. Não respeite o homem que eu sou, o jeito que eu sou, a formação que eu tenho. Não, Senhor, eu quero dar ao Senhor tudo que o Senhor merece. E o Senhor merece uma adoração, e uma adoração total. Total. Eu preciso, manhã após manhã, dia após dia, estar suspirando, desejando, querendo plenamente o quê? Uma comunhão intensa com Ele. Isso é viver o Evangelho. É viver o Evangelho. Muito se fala do propósito de Jesus Cristo ter separado aqueles 12, aqueles apóstolos. E qual seria o propósito? Para que eles trabalhassem, para que eles servissem ao Senhor, para que eles pudessem, como apóstolos, ser enviados à frente, preparar o caminho, resolver coisas, ou como apóstolos, serem os apóstolos fundadores da igreja, estarem executando uma obra de fundamentação da igreja, no fundamento que é Cristo, que não há outro fundamento senão Jesus. Tudo isso está certo, mas Jesus, a Bíblia diz, separou os 12 para que estivessem com Ele. Para que estivessem com Ele. Por que o Senhor nos tem chamado? Para que nós estejamos com Ele. Tenha o hábito em sua casa, volte a ter, eu falarei algumas coisas aqui, que existem certas tradições que estão sendo perdidas dentro da igreja e que não deveriam estar sendo perdidas dentro da igreja. Tenha o hábito de ter o teu culto doméstico, tenha o hábito de ter o teu momento em família com o Senhor, tenha o hábito de fazer isto em sua casa, tenha o hábito de ter a tua devocional. O que é uma devocional? É um momento teu, só teu, com Deus, devotando-se a Ele. Conheça a Deus. Para aqueles que podem fazer isso, eu aconselharia, entre no teu quarto, fique sozinho com Deus, feche a tua porta e ali você seja você. Se você quiser chorar, chore. Se quiser deitar-se no chão, deite. Se quiser se ajoelhar, ajoelhe. Se quiser começar a pular dentro do seu quarto, glorificando a Deus, faça isto. Mas celebre ao Senhor. Eu volto a dizer, nós temos colocado no nosso coração, existem tantas festas nas Sagradas Escrituras, existem tantas festas citadas na Bíblia,
Além das 3 grandes festas, há outras festas. A festa dos pães asmos, a festa de trombetas, há tantas outras festas citadas. Há festas que os homens estabeleceram, mas que são festas que Jesus também celebrava, como a festa de Purim, pela libertação que Deus deu no livro de Esther. São festas. E o Senhor se regozija com a festa. Existem festas que não estão nem nas Sagradas Escrituras, como a festa das luzes, a festa dos Macabeus. Mas Jesus era judeu, e a Bíblia diz que no dia da grande festa, na festa das luzes, Jesus estava lá, estava celebrando festa, porque o nosso Deus é um Deus de festas. Ele é um Deus de festas. E nós devemos aprender a celebrar ao Senhor em festas. Em festas. Sabe, me admira a quantidade de festas, e eu vejo que tudo termina numa grande festa, porque nós estamos indo rumo a uma grande festa, as bodas do Cordeiro de Deus. O encontro da noiva com o noivo. Nós estamos indo para uma festa de casamento. Nós estamos indo para uma grande festa. E no Evangelho de João, depois, logo no capítulo 1, que nos fala aquelas coisas tremendas. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E nos fala isto sobre Jesus Cristo, a obra de Jesus, o grande mistério da encarnação, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, coisas tão tremendas. E o que segue-se a tudo isto? Uma festa. Uma festa. As bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus Cristo. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi feito numa festa. E então ali ele se manifestou a sua glória. Ali ele foi provedor. Ali ele foi solucionador do problema que aquelas pessoas estavam vivendo. O Senhor Jesus tem um milagre para a nossa vida, o Senhor Jesus tem um milagre para o nosso viver, o Senhor Jesus fará algo na nossa vida, na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Celebremos, entremos na festa que o Senhor está. Entremos nessa festa. Vamos glorificar ao Senhor. Eu volto a dizer, nós não precisamos estar no espírito de fazer uma coisa purista, eu farei a Páscoa exatamente como os judeus fazem. Nada contra, quem quer fazer isso, nada contra. Ou eu farei cabanas, tabernáculo, e daqui a pouco montamos todo mundo, cada um na nossa casa, umas tendas. Isso tudo era figura daquilo que haveria de vir. Mas uma coisa nós temos que ter, nós temos que celebrar festa. Glorificar o nosso Deus em meio à festa. A Bíblia diz: alegrai-vos. E diz mais: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Por quê? Claro, é uma ênfase. Mas por que diz, alegrai-vos? E me diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque quando tudo está bem, alegrar-se é algo natural e espontâneo. E não alegrar-se chega a ser uma enfermidade, quando tudo está bem. Mas quando as coisas não estão bem, eu necessito ouvir 2 vezes. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque aí é desafiador. Porque aí é uma questão de fé. Porque aí
é sobrenatural. Porque eu conseguir me alegrar quando tudo está bem, como eu digo, é natural. Quando nem tudo está bem ou nada está bem, é uma questão de sobrenatural. Mas eu devo me alegrar sempre. Sempre no Senhor. Como Paulo e Silas, presos, tendo sido açoitados, e ainda assim louvavam, e diz, e se alegravam. Se alegravam pelo fato de terem sofrido por amor ao Evangelho. Pela honra deles terem sofrido por amor ao Evangelho. Então, nós precisamos entrar nessa dimensão. Meus irmãos, transformemos a nossa vida. Transformemos o nosso culto. O nosso culto não é para que você e eu cheguemos aqui e cantemos alguns hinos e digamos, oh, sim, verdade. Eu espero que você creia que é verdade. Mas é que algo mexa dentro de você, que haja algo de vida dentro de você. É um culto vivo, a um Deus vivo, ao único Deus e verdadeiro, que se fez homem, que morreu na cruz do Calvário, que te amou e continua te amando, e não vai te deixar de amar, e nada vai mudar isso. Passará céu, passará terra, mas isso não vai mudar. Ele te ama para sempre. E eu e você temos que chegar nesse culto aqui e temos que adorá-lo, adorá-lo de todo o nosso ser. Erga as suas mãos, erga a tua voz, pegue o teu coração e jogue para Deus. Eu sei, é uma coisa estranha que eu estou falando. Mas nós precisamos abraçar o Senhor. Qual foi a última vez que você abraçou a Deus? Você diz, mas pastor, como abraçar a Deus? Abrace. Eu não sei se você já viu gente adorando ao Senhor, que daqui a pouco ela está ali, como se estivesse abraçando a ela mesma. Como eu gosto disso. Essa gente está abraçando alguém. Você concorda comigo? Essa gente está ali, e tem uns que chegam a se abaixar. Vamos dar liberdade. Não só o Espírito de Deus. Eu quero que você dê liberdade ao teu espírito. Eu quero que você dê liberdade a você mesmo. Eu quero que você comece a glorificar ao Senhor. Eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho falado ao Senhor. Nós estamos vivendo uma época que negócios estão falindo, que vidas estão sofrendo, que está morrendo a economia. Mas deixe-me dizer algo a você. Uma das evidências que Deus nos deu para irmos e pregarmos o Evangelho é ressuscitar mortos. E eu creio em ressuscitar a economia. Seja a economia de uma nação. Você pode me dizer, oh, pastor, o senhor está exagerando, mas eu creio num Deus que ressuscita a economia de uma nação, seja a economia de uma família, seja a economia de uma igreja. Eu creio num Deus que faz maravilhas, e eu quero conhecer esse meu Deus. Disse Jó, depois de toda a sua experiência, depois de todo o seu sofrimento, Jó disse, antes eu te conhecia. Eu te conhecia, mas de ouvir falar. Esse é um nível de conhecimento, e que é bom. Mas disse, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, essa intensidade, esse crescimento,
esse conhecimento mais íntimo, esse conhecimento mais próximo, esse conhecimento num outro nível de sentido. Antes, ouvindo, agora, vendo. Produziu em Jó algo extraordinário. Eu diria, não, isso produziu a solução de todos os problemas de Jó. Consequentemente, sim. Mas primeiro produziu em Jó que os seus problemas, e que não eram pequenos, que não eram em nada pequenos, não o afetassem em nada. Jó saiu dessa experiência de conhecer a Deus num outro nível, numa outra intensidade. Ele saiu dali tão enfermo, tão pobre, tão sem filhos como antes. Mas nada mais disso o afetava. E aí começou sua vitória. Os 10 filhos que ele teve não vieram de uma vez. Você concorda comigo? Pelo menos eu espero que para o bem da esposa de Jó, ele não tenha tido 10 filhos de uma vez. Os 10 filhos que ele teve vieram no decorrer dos anos e cresceram. A economia de Jó, nós não temos ideia do quanto tempo demorou para ele não apenas se recuperar, mas para ele ultrapassar e ser o dobro do que era antes. Oh, aleluia! Mas ele foi. A saúde de Jó, nós não temos ideia de quanto tempo levou para Jó estar plenamente curado e totalmente saudável. Mas nós sabemos que ele viveu muito mais tempo. Houve muitos anos de saúde, saudável, mas houve um processo. A Bíblia diz, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não sei qual é o teu estado, se você está vivendo um estado semelhante ao de Jó. Eu quero dizer a você que pelo conhecimento de Deus, a tua sorte vai começar a mudar. E Jó parou de ver os seus problemas e começou a orar pelos seus amigos. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está preocupado com o seu negócio, você que está preocupado com a sua família, você que está preocupado com a sua saúde, pare de orar apenas para a cura do seu próprio corpo, para a restauração do teu próprio negócio, para a salvação de sua própria família. Comece a orar por outras famílias, por outros negócios, por outras vidas que precisam ser curadas. Comece a orar e Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai transformar a tua sorte. Pare de orar tanto eu, e comece a orar ele, ou eles. Ore pelos outros, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar. Ore, você está enfermo? Sim, você tem todo o direito de pedir tua cura. Mas lembre-se de outros enfermos. E comece a orar por eles. Experimente fazer isso. Ah, pastor, eu tenho de vez em quando, me dá uma aflição, uma ansiedade, uma perturbação, uma depressão.
Comece a orar por quem sofre dessas coisas. Fazei conhecido diante de Deus cada uma das vossas necessidades. Sim, apresente a sua necessidade a Deus. Mas comece a orar por outros. Ah, pastora, eu estou com um problema econômico terrível, você não tem ideia, devendo aqui, devendo ali, devendo acolá, e eu quero que você saia, eu quero, de todo o meu coração, que você saia dessas dívidas, saia desse sufoco, saia desse problema todo, que não venha apenas um alívio em sua vida, que venha uma solução permanente no teu viver. Isso eu estou dizendo porque foi o que Deus colocou no meu coração. Comece a orar. Orar por pessoas que estão com problemas. Sim, coloque diante de Deus a tua necessidade, mas comece a orar por outras pessoas. Comece a dizer, fulano não tem, beltrano não tem, ciclano não tem. Senhor, 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 Senhor. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Você tem problemas em sua família, você tem problemas com seus membros da sua família, e quantas outras pessoas têm problemas, quantas outras pessoas têm dificuldade. Comece a orar por outras pessoas também. Não faça apenas uma petição a teu favor. Comece a fazer a favor de outros, e Deus não só atenderá a respeito dos outros, mas a primeira vida que Deus vai atender é a tua. Quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele clamou por aquelas cidades. Ele pediu, Senhor, Senhor. E terminou em 10 justos, se houver 10 justos. O interessante é que ele faz uma pergunta: condenarás o Senhor, o justo, com o ímpio? A resposta é não. E a Bíblia diz, e havia um justo. E Deus salvou o único justo. E esse justo era sobrinho de Abraão. Pois quando Abraão pede a favor da cidade, a primeira pessoa que Deus salva é o sobrinho de Abraão. Quando você estiver orando por essa cidade, orando pelo Rio de Janeiro, a primeira pessoa que Deus vai salvar é a tua casa, é a tua família. Mas há pessoas que só oram por sua família e nunca oram pelas outras famílias. Há muitas famílias com problemas, há muitas famílias com dificuldade, há famílias que não têm mais aonde morar, há famílias que estão na rua, há famílias que estão chorando pelos seus filhos, há famílias que não têm o que comer. E nós, como igreja, apenas estamos, dá-me o que comer, dá-me aonde eu possa viver, afofa a minha cama. Mas a gente que não tem cama, se nós não tivermos um coração que se preocupa com essas pessoas, nós não somos igreja. Desculpe-me falar assim. Nós temos que ser diferentes. No mínimo, orar. Mas saiba que oração te compromete. Lembre-se, e com isso eu termino, que Neemias começou a orar por Jerusalém e acabou onde? Em Jerusalém. Não quero te dar medo, mas quando você começar a orar com algo, cuidado, porque você está comprometido com esse algo que você está orando. Se você começa a orar por missões, e cada vez orar mais por missões, cuidado, porque você vai estar comprometido com missões. E eu não estou falando isso para que você não ore, eu estou falando isso para que você saiba, quanto mais você ora, mais comprometido você estará.
Se você ora por uma vida, se você ora por uma pessoa, se você diz, Senhor, eis ali aquela pessoa, eis ali o meu vizinho, eis ali o meu amigo de trabalho, eis ali fulano, beltrano, salva aquela vida, salva aquela vida, salva aquela vida. Cuidado, porque você está comprometido. Deus vai te usar para salvar essa vida. Se você começa a orar pela zona sul do Rio de Janeiro, se você começa a orar, Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, salva, salva, Senhor, liberta essas vidas, se liberta o Rio de Janeiro, liberta Niterói, liberta São Gonçalo, você começa a falar, você começa a pregar, cuidado, porque Deus vai te enviar para salvar essas vidas, porque você se compromete, você... Quando está orando, não está pedindo apenas que Deus se comprometa, você está se comprometendo. E Deus vai te usar. E em tudo isto, devemos nós celebrar ao Senhor. Celebremos ao Senhor. Celebremos ao Senhor, que os nossos cultos não sejam cultos monótonos, que os nossos cultos sejam cultos de verdadeira celebração da pessoa do nosso Deus, que amemos ao Senhor, que amemos ao Senhor. Sabe, quando Deus começou a falar isso ao meu coração, eu comecei a colocar várias coisas diante do Senhor. Minha esposa, ela tem uma reclamação de mim. Eu sei, você olha para mim e diz, mas ele é perfeito. Eu sou quase. Mas ela tem uma reclamação. Eu não danço. Eu não danço. Ah, pastor, você acha que é pecado dançar? Não, é que eu não sei dançar. Eu não danço porque eu não sei dançar. Eu sou horrível dançando. Horrível. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu não tenho. Eu aprendi música, eu aprendi várias coisas, aprendi até mesmo a cantar, mas dançar é uma coisa que eu nunca aprendi. Deus me falando sobre celebração, sobre festa, e falando ao meu coração, dizendo, você tem que dançar na minha presença, você tem que me cultuar, você tem que se alegrar na minha presença e tudo mais. Eu disse, tá. Mas o Senhor sabe que eu não sei dançar. E o que Deus disse para mim, eu não quero que você dance bem. Eu quero que você dance. E, meu irmão, dancei. Dancei. Tive que ceder a Deus. De modo que nós temos que aprender a celebrar. Isso aqui não é um velório, isso aqui é a celebração de uma ressurreição. Aleluia! Nós dizemos, o meu Deus não está morto, o meu Deus não está pendurado, o meu Deus não está crucificado, o meu Deus se levantou dentre os mortos. Eu o celebrarei. Eu o celebrarei. Eu não sei o que João, o que Pedro fizeram quando ali chegaram ao túmulo e viram o túmulo vazio. Eu sei o que eu faria. Eu ia pegar aquele anjo grandão e ia dançar com ele. Eu ia dizer, ele ressuscitou. Cadê a pedra? Eu queria dançar em cima da pedra. Eu não sei você, mas eu queria dançar em cima da pedra. Não porque ela seria o meu palco, não, porque era a pedra que estava fechando o túmulo. Eu ia pisar na pedra. Deixa ir o meu povo para que me adore. Deixa ir o meu povo para que me celebrem festa. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da gloriosa luz, não para que fiquemos nós parados, mas para que celebremos festa. Festa.
alegria ao nosso Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Ninguém segura mais essa igreja. Amém? Ninguém te segura.